Olá, pessoal. Boa noite. Aqui Marilene, psicóloga, consteladora. E hoje vamos falar um pouco sobre relacionamentos. Fizemos uma enquete no Instagram e 68% das pessoas pediram para que falássemos sobre relacionamentos. Então vamos lá. Quem está chegando aí, por favor, me avisa se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Avisa aí nos comentários, por favor. Esse é o nosso grupo de aprendizado sistêmico. Acontecia toda quarta-feira no nosso espaço, mas devido à pandemia nós estamos fazendo aqui ao vivo, dando essa contribuição para essa fase tão conturbada. Obrigada, das nossas vidas, né? E ontem tive um pequeno problema técnico e acabamos não fazendo a nossa live na quarta-feira. Mas semana que vem será na quarta. Muito bem. Boa noite, Noemi. Boa noite, Adriana. Então vamos lá. O que é relacionamento, né? Nós colocamos lá bem aberta, né, a questão. Não falamos se era relacionamento afetivo, relacionamento de família, porque justamente um está conectado com o outro. Então, se nós pensarmos em relacionamento afetivo, para que a gente aprenda a se relacionar com uma outra pessoa, precisa ter um exemplo inicial, como tudo na nossa vida, né? Como tudo que a gente pratica, que a gente faz na nossa vida, existe um exemplo ou um treino onde nós fomos condicionados em como funcionar. E o nosso primeiro modelo de relacionamentos é a nossa família de origem, né? Então, a forma como as pessoas da nossa família de origem se relacionavam, as crenças que existem na nossa família de origem a respeito dos relacionamentos influenciam diretamente em como nós nos relacionamos com os nossos pares na vida adulta. Isso também cabe para relações de amizade, cabe também para relacionamentos afetivos, relações de trabalho. Então, o tema relacionamentos é bastante amplo e eu vou pedir a vocês que lancem mão aí do nossa área de comentários para fazerem perguntas, colocações, para a gente ir guiando a nossa live a partir das necessidades que vocês apresentam aqui, tá bom? Então vamos lá. Ei, Mary, querida, um beijo. Boa noite, Dani. Oi, Simone, boa noite. Vamos lá, então. Então, assim, pegando esse primeiro gancho de que as relações modelo, né, modelos para os relacionamentos são os nossos pais ou a falta deles, os pais substitutos, as pessoas que na infância nos condicionaram. Muitas vezes imaginamos que uma criança de 3, 4 anos não vai se perturbar por um clima do casal que seja de violência, de agressão ou de rejeição, né? Mas, obrigada, Dani. Mas, sim, ela registra tudo e apesar de ainda não ter uma cognição totalmente estruturada, aquilo fica marcado internamente, intimamente ali, a partir das próprias células, inclusive. E essa criança vai para a vida nessa sensação. Quando ela chega lá na adolescência, que é o momento de se relacionar com os amiguinhos, de ter os próprios grupos, as tribos, né, como nós gostamos de falar em relação aos adolescentes,
eles vão repetir nas relações as mesmas situações, os mesmos comportamentos que viram na família. Então imagine uma criança, um adolescente, uma criança que é muito agressiva, que reage com agressividade, que às vezes resolve tudo no grito. Provavelmente ela teve no seu ambiente familiar, no seu condicionamento inicial, algo que faz com que ela seja remetida a esse tipo de reação. Então, assim, uma criança a partir dessa idade que presencia esses comportamentos e que vai para a vida já reproduzindo eles, corre um risco muito grande de, na vida adulta, quando estiver casado, quando tiver um relacionamento sério, não dê conta das diferenças que o outro apresenta. Porque desde sempre tem uma ideia de que se relacionar é só naquele modelo onde ela foi estimulada, onde ela foi condicionada. Então, são cuidados que precisamos tomar em relação ao comportamento do casal em casa, ter esse cuidado, né? De resolver entre o casal, na intimidade, as situações complicadas, porque inconscientemente, indiretamente, as pessoas estão formando homens, mulheres para se relacionar com outras pessoas. O que vocês acham disso? Depois vem a vida adulta e nós vamos lá, né? E nos apaixonamos lá pelaquele alecrim dourado. Aquela pessoa maravilhosa, querida, carinhosa, afetiva. E essas situações, né, a situação da paixão, eu às vezes eu penso que é coisa realmente do universo. Porque quando estamos apaixonados, a gente não consegue perceber quais são as maiores dificuldades que o outro apresenta. Ou se percebemos, nós colocamos ali um tampão. Não, agora não quero ver isso. Agora eu quero só curtir o chameguinho, como é bom estar junto. Eu não vou olhar para esses defeitos, depois vai mudar, né? E esse é um grande engano que a maioria das pessoas comete, né? As pessoas imaginarem que a outra pessoa, depois que casar, ou depois de anos de relacionamento, que ela vai mudar. Ela pode mudar, mas ela vai mudar a partir do momento que ela se dê conta de que aquele comportamento é um comportamento que fere, é um comportamento que é improdutivo, é um comportamento repetitivo. Aí sim ela pode fazer movimentos para transformar o comportamento. Mas só porque casou com aquela outra pessoa, só porque está amadurecendo, não. Isso não são os motivos reais que fazem com que uma pessoa realmente mude, transforme o seu comportamento. Mais importante que mudar é transformar. Eu gosto de usar um exemplo assim: quando você pensa em mudar, você está tirando algo de um lugar para colocar no outro. Vamos pensar, você que está se mudando, né? Catou lá todos os móveis, né? E colocou no caminhão, tirou de um lugar e pôs no outro. Os móveis vão continuar os mesmos da outra casa, só que numa casa nova, ok? Mudança. Transformação é diferente. Eu posso pegar aquele móvel, um sofá, por exemplo, e trocar o forro, né? Trocar espuma, colocar mais espuma, acolchoar mais o sofá. Eu vou transformar o sofá, porque tem algo que vai ser diferente do que sempre foi, né? E a transformação, dependendo do nível de autoconhecimento da pessoa e de quem acompanha como casal, ela sempre vai variar, ou uma transformação boa para o casal, ou uma transformação que vai indicar que a relação realmente não frutifica, não vale a pena seguir adiante.
E esses são os maiores dramas que nós adultos encontramos. Porque quando há uma separação, quando há o final de um relacionamento longo, um relacionamento sério, né, que termina depois de anos de convivência, a gente tem assim a ideia de que, nossa, fiz algo errado, né? Quando não se tem uma justificativa palpável, quando não se tem esse movimento de autoconhecimento dos dois, né? E principalmente quando existem traições. Então a mulher em especial fica nesse lugar de querer saber onde errou, o que fez de errado, né? O que disse, o que não disse, e entra num processo de culpa, muitas vezes, de querer absorver toda a responsabilidade pelo fim do relacionamento. No entanto, sabemos, inclusive a partir das outras lives que nós já fizemos, que todo relacionamento ele compartilha 50%, 50% de responsabilidade a respeito do seu sucesso ou insucesso, né? Então, tanto o homem quanto a mulher são responsáveis, cada um 50%, tá? E aí a gente começa a ficar polêmico. Manda aí as perguntinhas pra gente movimentar isso aí. Minhas amizades são as melhores. Digo que se eu conseguisse me relacionar com um parceiro, como com meus amigos, seria perfeito. O problema é que sou muito rebelde, gosto de liberdade. É, Mary. Ai, ai, hein, Mary? Deixa eu passar aqui um link. Passar um link aqui. Pronto, voltamos. Mary, se é tão fácil se relacionar com os amigos, por que a dificuldade de se relacionar com um parceiro? Se dentro da possibilidade de um relacionamento, a amizade também é uma parte muito importante, né? Não é só intimidade, não é só essa condição de par no sentido de diferentes. Numa amizade, geralmente a gente fala tudo. Numa amizade, geralmente a gente está muito confortável sempre, né? Numa amizade a gente pode ser livre para dizer ou não dizer. E é um elemento importante para o relacionamento de casal. Senão fica uma coisa mecânica, onde existem regras a serem seguidas, né? Onde existem obrigações a serem cumpridas, e dessa forma a relação fica engessada e a tendência é que não haja um sucesso a longo prazo para o casal, né? Então são situações que vivemos no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a rotina, um tempo assim, né, corrido demais, atividades que exigem muito de um ou do outro, não permitem que se perceba esses movimentos internos que cada um tem, né? Mas vamos falar um pouquinho lá do começo, da época da conquista, lá do Alecrim Dourado. Oi, Ninha, um beijo pra você, querida. Saudade de você na live. Então, assim, na época da conquista, e aí, Mary, talvez você se identifique. Na época da conquista, o que que acontece? Nós vamos lá, colocamos a melhor roupa, capricha na maquiagem, coloca um mega hair, fica maravilhosa e vamos lá, vamos conhecer o gato. Aí vai lá, conhece, mas não fala tudo, né? Em geral, nós enaltecemos as nossas qualidades e temos algumas dificuldades em falar nos pontos que nós ainda temos que melhorar, que temos que trabalhar em nós para encontrar um equilíbrio. Não é assim que funciona? Então, ok. Aí começa lá a parceria. Dentro dessa parceria vão acontecendo, lógico, naturalmente, movimentos que vão apontar para esses lugares que a gente deixou obscuro, que a gente não quis contar, né? A nossa vida, eu disse isso hoje para uma paciente, a nossa vida, o nosso tempo é como um rio. Ele não vai parar porque tem uma pedra ou porque você quer atravessar.
vai continuar rodando. A água correnteza vai seguir o curso dela, independente de onde eu esteja. O tempo, a mesma coisa, né? Então, o tempo está correndo. E eu tô ali me protegendo. E eu tô ali escondidinha, sem querer mostrar quais são de verdade, né, as minhas condições para me relacionar emocionalmente com alguém. E parece fácil, gente, mas não é fácil se relacionar com uma outra pessoa que vem de um outro sistema familiar, que foi educado de uma forma diferente, né, que tem valores familiares, espirituais, financeiros diferentes dos nossos. Por mais que você conheça a pessoa há muito tempo, tenha estudado junto, tal, namorado lá na infância, na adolescência, aí vem na vida adulta, se encontra, sempre tem uma diferença. E é isso que torna mágico, né? Esse movimento de nós nos relacionarmos com o outro que não pertence ao nosso sistema. É justamente a diferença. Porque a gente começa a aprender, o outro se torna pra gente um espelho. E esse espelho precisa ser um espelho de crescimento. Como assim, Mário, espelho de crescimento? Imagina um casal em que o par masculino é uma pessoa introspectiva. É uma pessoa que quando está diante de dificuldades, diante de situações que não estão sob controle, né? Porque nenhum está, mas tem algumas que a gente pensa que está sob controle e casa de acontecer como a gente desejava. Então, essa pessoa é mais introspectiva. E quando algo não sai daquele jeito que gostaria, ele se cala. Daí a mulher, o par, né? Não necessariamente precisa ser uma mulher, pode ser um outro homem, já tem o comportamento expansivo. O parceiro ou parceira já tem um comportamento mais expansivo, de dizer o que está sentindo, muitas vezes sem muito freio, sem muito filtro, mas compartilhar aquilo que está sentindo e sair em busca da solução. Vejam que diferenças assim completamente distintas, né? Cada um está num polo diferente, numa ponta diferente dessa linha. E daí o que acontece? A maioria das pessoas acha que isso é um problema, que isso é uma situação que, ai meu Deus, como que eu vou resolver isso se a pessoa é tão diferente de mim? Aí que entram os espelhos. Quando um projeta no outro a condição de introspecção, está ensinando para esse outro que em alguns momentos talvez seja melhor calar. E o outro, quando projeta no um essa condição de falar o que sente, de dizer claramente do que não gostou, do que não suporta, de qual é o limite da pessoa, né? Está projetando para o outro que é necessário falar. Então, essas diferenças que fazem com que o relacionamento possa ser fluido, dentro de um equilíbrio, lógico, né? E assim, dentro dessa condição, meio que um combinado de um aprender com o outro, de um estar disponível para respeitar o outro como é, mas também estar disponível para aprender com o outro. Quando esses aprendizados são possíveis, nós dizemos que o espelho é de crescimento. Então, a gente está polindo esse espelho quando a gente consegue crescer com aquele aprendizado que o outro traz. Quando esse aprendizado não consegue ser introjetado por um ou por outro, aí o espelho não é de crescimento. E o que acontece? Geralmente a gente quer jogar uma pedra e vai quebrar o espelho, né? Então, as críticas excessivas, as comparações, né? A dificuldade de pontuar exatamente o que está acontecendo e o que gostaria que não acontecesse mais. Tudo isso perturba a relação de casal. Então imagina se não existisse a paixão, gente. Ninguém ficava com ninguém.
Imagina se a gente conhecesse a pessoa já a seco, sem esse encantamento, sem essa coisa que nubla a nossa visão, a nossa percepção, os nossos sentidos, a nossa intuição, inclusive, fica nublada, né? E a gente se apaixona. Imagina se não existisse paixão, quem que ia continuar povoando o planeta, né? Ninguém ia se relacionar com ninguém. Então tem esse movimento aí. Mas mesmo na paixão, quando as pessoas estão muito bem esclarecidas e determinadas do que desejam, do que esperam de um relacionamento, e já amadureceram através de processos de autoconhecimento, de constelação, ou experiências em outros relacionamentos, né? Isso pode ser transformado. Tudo isso vai contribuindo para que o casal continue, para que o casal realmente siga adiante, independente se quer casar, se quer ter filhos, se vai morar junto, casas separadas, mas vai ter um vínculo aí, uma liga que vai permitir que o sucesso aconteça nessa relação, né? E assim, pensando na atualidade, hoje, depois que nós ficamos mais livres, em especial as mulheres, né? Ficamos mais livres, mais independentes. Essa questão de que, ai, você tem que suportar tudo, foi pelo ralo. Porque não tem que suportar tudo, nunca teve, né? Porque às vezes esse suportar tudo tem relação até com uma dignidade ferida, com uma autoestima pisoteada, né? Como aconteceu várias vezes, possivelmente com os antepassados de todos nós em algum momento. Assim como para os homens também, essa liberdade, esse novo jeito de ver o mundo também se manifesta. Quantos homens da época do meu avô, por exemplo, né? Meu bisavô, sei lá. Meu avô não é um bom parâmetro porque ele casou várias vezes, meus dois avós. Então, quantos deles que sustentaram uma relação falida, onde todo mundo só se agredia porque a sociedade exigia que se você disse sim perante do padre, é até que a morte os separe. E às vezes a morte tem separado o casal por conta de situações de violência, né? De suicídios e assim por diante. Muito bem, perguntinhas? Deixa eu ver aqui. Oi, Michele, saudade, querida. Boa noite. O que vocês acham? Isso faz sentido para vocês? Façam perguntas aí, gente. Então, assim, qual é a resistência que nós temos, né? Nós seres humanos, não somos nós mulheres. Nós seres humanos em realmente se entregar a uma relação. Muitas vezes a dificuldade de entrega tem a ver com crenças disfuncionais que nós tivemos na nossa família, com os aprendizados que nós tivemos na nossa família. As mulheres de ouvirem muitas vezes a mãe ou a avó falar que o homem não presta, né? Ou que o marido foi infiel, que todo homem vai ser infiel. Uma criança, um adolescente, até um adulto mesmo, muitas vezes compra essa crença e vai para a vida reproduzindo, então não tem condições realmente de se entregar. E aí alguém pode dizer assim, mas Mari, tá difícil se relacionar porque os homens não tão fáceis. Ou alguém, um homem dizer, né, as mulheres não querem mais saber de relacionamento afetivo, sério, como eu já ouvi de alguns homens também. E não se trata disso. Às vezes as pessoas querem ter um relacionamento, mas elas não sabem como, porque não aprenderam o que é um relacionamento de respeito, equilibrado, digno, né? Onde os espelhos irão ser polidos e todo mundo pode ganhar com aprendizados, né? Nós estamos numa sociedade que até pouco tempo atrás
falava de um feminino, né, do sagrado feminino, de um feminino ferido, e focou muito nisso. E foi importante, porque muitas mulheres conseguiram se libertar e seguir o próprio caminho de uma forma mais leve, de uma forma diferente, sem repetir tantos padrões disfuncionais que vêm desde lá de trás dos nossos antepassados. Mas também nós temos um masculino muito ferido. E um masculino que foi condicionado, pasmem, por mulheres. Porque quem que condiciona os filhos, né? Então, às vezes, as mães, dentro daquela ideia antiga, daquela ideia de que o homem tem que estudar e trabalhar para sustentar a casa e a mulher tem que ser mãe e tem que cuidar dos filhos, né? Não ensinou o homem a varrer uma casa, a fazer uma comida. Não ensinou o homem que ele tem que respeitar a mulher dele, que não há problema em ele trocar uma fralda, né? Então, até pouco tempo, era um absurdo alguém escutar um homem dizendo: ai, porque ontem eu fiquei a noite toda acordado cuidando do neném, troquei fralda, dei banho. Tem gente que se assusta ainda, gente, com esse tipo de comentário. Isso faz parte do relacionamento, é isso que é relacionamento. É poder compartilhar tudo, é poder contar com o outro sempre que possível, né? E naturalmente muitas coisas se perdem quando o excesso está se manifestando na relação de casal. E esse excesso pode ser de toda a natureza, né? Cadê? As pessoas maduras têm medo de se relacionar. O jovem é mais impetuoso e corajoso. Na idade madura, somos mais seletivos e ficar só acaba acostumando. Sim, faz sentido isso que você está falando, mas não é uma regra, tá, Mary? Eu conheço jovens que não querem saber de se relacionar, que estão focados, sabe? Que não querem ter um relacionamento sério, quer ficar de ficantes, né? Ficante ali, ficante aqui, mas não quer relacionamento sério. Deus o livre de falar em filhos, né? Mas na juventude, realmente, o natural é realmente esse ímpeto de se relacionar, porque a novidade, o novo, né? É a possibilidade de expressar uma liberdade que não é possível na família de origem. E existem muitas pessoas maduras que querem casar de novo, que querem constituir uma família, que querem dividir um espaço, sabe? Que planejam viver uma vida a dois. Então, isso é muito relativo. Essa questão de ficar sozinho é um ponto importante para a gente falar sobre os relacionamentos, né? Na maioria das vezes, quando a gente vem de um relacionamento falido, fracassado, temos a tendência de ir em busca de um substituto ou uma substituta. Alguém que assuma aquele lugar que ficou vazio. Temos uma tendência a isso. Natural. Tendência natural é que a gente vá buscar algo, alguém para ocupar aquele espaço vazio. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, tragédia. Porque se você acabou de sair de uma relação que faliu e já está em busca de uma outra relação para substituir aquela, é sinal de que a anterior não foi curada ainda. Porque você não se deu tempo para se sentir depois da separação. Você não se deu tempo para perceber qual é o movimento que a outra pessoa traz. E aí, na maioria das vezes, fica no campo da comparação. E essa comparação é adoecedora de qualquer relação. Porque você vai começar a fazer, direto ou indiretamente, algumas exigências que para o outro podem soar como absurdos, né? Que para o outro podem soar como uma situação de abuso até, né? Então, assim, tem uma coisa que movimenta o relacionamento que não pode ser pautado na necessidade de substituição de alguém. Existe também
um lugar assim de competição, né? Quando termina um relacionamento longo, por exemplo, e aí o outro já tá lá com outra pessoa, já tá se relacionando de novo. Então, o um não está se relacionando ainda. Então, sai a busca, a procura de alguém, e muitas vezes esse alguém não tem nada a ver com a pessoa. Às vezes esse alguém não, sabe, nem combina com a pessoa. Mas é importante ter alguém para substituir e para mostrar para o outro que, ó, eu também consigo, eu também tenho um par. Quando de verdade o mais saudável é ficarmos sós. E não é sozinho, é no que a gente chama de solitude, que é estar na própria companhia. Então, vamos pensar na mulher. É essa mulher que, quando casada, tinha determinados comportamentos e que precisa de um tempo para descondicionar esses comportamentos. É esse homem que tinha uma dinâmica, uma rotina que era mais voltada para a família, voltada para as atribuições da casa, né? E que não sabe muito bem como interagir com outras mulheres. Precisa de um tempo para realmente descondicionar daquele relacionamento anterior. Poder olhar profundamente para dentro de si e reconhecer todas as coisas que geraram algum desconforto na relação e fizeram com que o sucesso não acontecesse, né? Então, esse tempo entre uma relação e outra é importante para que a gente não crie expectativas acima do que o outro pode atender. E aí, se o outro não atende a nossa expectativa, a gente pode entrar no movimento da mente de ficar contando historinhas, sabe? Aí, ó, eu tento, eu busco, eu procuro, mas aconteceu a mesma coisa, sabe? Os homens são todos iguais, ó, a mesma coisa que aconteceu com o anterior está acontecendo com esse. Gente, muito cuidado, porque não é possível que aconteça a mesma coisa sem que você não tenha pelo menos 50% de responsabilidade. Então, às vezes, o estímulo que é apresentado na relação, estímulo e resposta, é a mesma que tinha no relacionamento anterior. É o mesmo jogo utilizado no relacionamento anterior. No atual, também vai dar problema. Se deu problema no anterior, como não vai dar problema no atual? Vai, né? Então, são clarezas, são despertudes que nós precisamos buscar para poder se relacionar de uma forma mais concreta, mais conectado com a realidade, mais conectado com aquilo que realmente vai fazer bem, o que vai contribuir com o seu crescimento, né? Deixa eu ver se temos mais questõezinhas aqui. Jane, saudade de você. Quando estamos na maturidade, sim, nós somos muito mais seletivos. Mas essa seleção não quer dizer que você não queira ter um relacionamento sério. Você você cria uma maneira de escolher os pares, né? Que vai ser mais exigente do que seria lá na juventude. Então, com a experiência, você começa a ver além. Você pode até se apaixonar lá pelo alecrim dourado, mas você começa a ver além. Você começa a perceber. Ai, eu não quero ficar lavando cueca pra ninguém, não. Essa altura da minha vida, não quero. Mas quer se relacionar, né? Então, assim, o homem trabalha demais, não tem tempo para mim. É um problema, né? Porque vai se relacionar com um workaholic e depois vai reclamar que a relação não fluiu porque a pessoa não dava atenção? Não. Inicialmente, provavelmente, já sabia que a pessoa era muito ocupada. Quem casa com médico, quem vai se relacionar com médico? Gente,
Quem casa com médico tem que ser médico também. Eu vou até bater na minha boca, viu? Ainda bem que tem um André que não é médico. Mas quem casa com médico tem um grande desafio pela frente, porque é plantão, é emergência. Nessa situação de Covid, então, socorro. Então, são coisas que a gente consegue perceber no início do relacionamento, independente da paixão. Só que na paixão a gente começa a eliminar essas possibilidades de incompatibilidade. A gente vai encobrindo com algumas coisas para achar que é compatível. Ou entrar naquela ideia que eu falei no início de que depois o outro vai mudar, né? E geralmente as pessoas que trabalham na medicina, geralmente, nem todas, são apaixonadas pelo que fazem, né? São realmente dedicadas à profissão. Então, raramente vai conseguir abrir mão do que já se faz, né? Da rotina que já se tem, para atender as demandas do casal. Então, é necessário que as pessoas tenham assim essa disponibilidade para flexibilizar situações como essas, né? Outra coisa, as pessoas que trabalham com os trabalham, né, que se relacionam com os racionais demais. A pessoa que é muito racional, e aí a gente volta para o exemplo do espelho. Ela só consegue enxergar o funcionamento da vida, do mundo, por uma única ótica, por uma linha reta, onde as coisas possam ser comprovadas, onde as coisas possam ser provadas, né? Então, o jeito de olhar tanto para a profissão quanto para a relação vai ser assim. Então, não queira fazer com que a pessoa, de repente, queira fazer uma terapia holística, né? Queira fazer, sei lá, participar de eventos holísticos, né? Isso é com o tempo, é com o amadurecimento da relação. Mas por que eu tô falando disso? Porque na maioria das vezes, quando a gente está prestes a se relacionar ou quando esse relacionamento já começou, as expectativas vão de Marte adiante, né? Então a gente já começa a ficar ali meio que, vou não sei aonde, vou levar não sei aonde, vou botar para conhecer não sei quem, né? E aí de repente chega na hora e você, não quero, não gosto. E aí a pessoa se frustra, né? E aí a gente precisa voltar lá no início, no condicionamento da família de origem, para perceber que sensibilidade é essa que faz com que uma frustração em relação a um não gere desarmonia na relação, né? Então tem pontinhos assim que precisam ser trabalhados, que precisam ser organizados, direcionados. Às vezes a gente tem que reaprender a se relacionar. E não precisa chegar no insucesso de uma relação para poder aprender a se relacionar ou reaprender. Existem formas de a gente fazer isso, da gente se autoanalisar nas relações de amizade, nas relações de emprego, de trabalho, né? Como que a gente funciona nessas relações também reflete em como nós vamos funcionar nas relações afetivas. Eu sou muito racional, tenho essa dificuldade, sou muito mecânica. Vamos flexibilizar, né, dona Mary? E lógico, vão ter pessoas que vão buscar essa flexibilização, que vão dar conta de olhar para a vida de uma outra forma, sem fazer muito esforço, sem precisar, né, se ralar todo no asfalto. Vai conseguir fazer esse movimento. E vão ter pessoas que vão depender de um esforço muito maior, de realmente ser arrastado para poder transformar, né? E tem um preço. O preço de se relacionar com quem você ama, com quem você está junto, né? Com quem você quer construir algo mais. É um desafio. O Prembaba, ele fala, né? Eu acho que está até naquele livro Amar e Ser Livre. Ele fala que o relacionamento afetivo, né, o relacionamento a dois,
é o maior desafio e a maior, como é que ele fala, o maior mérito para a iluminação. Porque se relacionar com outro ser humano, como eu disse no início, que vem de uma outra família, que vem de um outro condicionamento, de uma outra forma de pensar, se relacionar com aquela pessoa do início ao fim, sem escorregar, é realmente o caminho para a iluminação. Porque não existe perfeição, nem de um lado, nem do outro, né? Porque é impossível a gente não falhar, nós somos seres falhos, somos humanos, nós somos máquinas, né? Apesar de algumas pessoas acharem que são máquinas, né? De só funcionarem por sistemas, nós não somos máquina, nós podemos funcionar de outra forma, podemos nos colocar de outra forma. Exige esforço, exige investimento emocional, às vezes financeiro, mas exige. Como tudo na vida, né, gente? Deixa eu ver aqui. Dona Mary, vamos trabalhar isso aí, hein? Oi, Sueli, boa noite. Vamos lá, gente? Perguntinhas? Obrigada quem compartilhou a live aí, tá? Gratidão. E assim, pensar em relacionamentos sem falar de autoconhecimento é complicado também, né? Tem uma formulazinha que eu passo para as pessoas que estão no desafio de encontrar um relacionamento, que é encontrar uma pessoa com 3 características importantes, que é uma pessoa que seja livre financeiramente, emocionalmente equilibrado ou equilibrada e disponível para o amor. Esses 3 pontos precisam ser os principais para que a gente selecione uma pessoa para compartilhar a vida com a gente. Porque imagina se você trabalha, se você estuda, né? E você encontra uma pessoa que não é livre financeiramente. Você já é livre financeiramente, o outro não. E aí tem sempre essa coisa do desequilíbrio. Se um está dando demais, o outro não tem como compensar, vai aumentando a distância, né? O equilíbrio emocional. Imagina, você já está aí na estrada das lives aqui, né? Porque quem é esperto assiste live toda semana com um caderninho na mão. E você já está nesse processo de se conhecer, de realmente se posicionar na vida, de verificar que tem coisas que podem ser trabalhadas, melhoradas, no intuito de ter relacionamentos mais produtivos, mas o outro não, o outro está verde ainda. O outro ainda está batendo cabeça para conseguir se comunicar de forma fluida. Também vai dar um rolê atravessado aí. Porque ou você, mulher, pode se posicionar num lugar de maternagem e querer ensinar e querer treinar essa pessoa, que pode não ter bons resultados, ou você, homem, pode entrar nesse lugar de pai, de orientador, de direcionador da pessoa. E isso também não flui bem porque entra de novo no desequilíbrio. Né? Alguém sempre vai estar dando mais e alguém vai estar só recebendo. Além de que o nosso inconsciente, frente às relações incestuosas, geram repugnância, medo, resistência. Então, se uma pessoa está assumindo o papel de tua mãe ou de teu pai e está cumprindo esse papel que foi demandado a ela, naturalmente a relação de intimidade não vai acontecer. E se acontece, é algo desagradável, é algo que gera dor, né? E que vai, dia após dia, tornando a relação mais difícil ainda.
com culpa, com sentimento de desaprovação, com uma série de situações. Porque no emocional está posto que aquela pessoa representa o teu pai ou a tua mãe. E isso é muito natural de acontecer, né? É muito natural da gente querer salvar o outro, querer realmente fazer pelo outro alguma coisa, por mais bonitinho que seja, não vai gerar bons frutos, né? A questão de estar disponível para o amor. Se a pessoa não está disponível para o amor, se ela só quer ficar de pegação, é melhor nem ter a primeira ficada, sabe? Melhor nem criar expectativa, porque não vai rolar. Vai ficar fantasiando coisas, contando história para você mesma, perdendo tempo. E lembra do rio, hein? Lembra do rio, que a correnteza tá indo embora. Pode ter pedra no caminho, ela vai lá, desvia, passa por cima e vai embora. Lembra do teu tempo. Não perde teu tempo com expectativas. Não perde teu tempo em achar que o ficante, por mais que ele seja um ficante assíduo, né, vai se tornar teu namorado. A não ser que vocês conversem sobre isso, a não ser que vocês cheguem a um denominador comum, que é importante para os dois estarem juntos numa relação séria. Mas se isso não está posto, se o combinado inicial é, ó, relacionamento aberto, hein? Eu fico com o que eu quiser, você fica com quem você quiser. Não cai nessa, porque realmente pode ser que venha assim uma frustração muito grande com o decorrer da relação. E como eu sempre digo, cada caso é um caso, tá? Eu falo aqui sempre de uma forma genérica, a partir das experiências que eu já tive, né? Das experiências de consultório, às vezes de experiências pessoais, de treinamentos que participei, que fiz também, né? Que dei também. Então, observar esses 3 pontos é importante para você encontrar um parceiro, uma parceira. Eita, meu Deus do céu, tem gente ali que não podia ouvir o que eu falei. Tô brincando. Como eu disse, cada caso é um caso, é sempre dito de forma genérica, né? Mas cada pessoa vai saber da sua situação, da sua condição, do parceiro ou parceira que tem, né? E de como isso se manifesta. Ai, deixa eu ver aqui. Falou tudo, só tenho uma convicção. Não quero casar. Convicta! Só quero namorar. Achar alguém maduro, disponível, reduz muito. No caso, nesses pilares que você citou. E assim, gente, às vezes a gente também fica pensando, que era uma pessoa madura. Tem tantos jovens aí que são mais maduros do que determinadas pessoas mais, sabe, mais vividas, mais experientes. Abre teu campo, Mary. Abre teu caminho para você perceber, às vezes, as possibilidades que estão por aí você não está enxergando. Verifica isso. O que você falou é muito pertinente. Eu sou direta. Digo que para mim relacionamento tem que ser com profundidade. Antes de me relacionar sexualmente, lógico. Os que só querem sexo já caem fora. Sim. Você já está dizendo para que você veio, né? O que você quer. Mas aí se a gente entra naquele movimento adolescente que eu falei no início, né? De que, e vai mudar, a gente pode estar jogando nosso tempo fora, né? E é uma peneira, é uma peneira. Muitas pessoas falam assim pra mim, tá tão difícil arrumar alguém, tá tão difícil ter um relacionamento. Mas às vezes a pessoa não usa essa peneira, não faz esse filtro, né? Porque nos aplicativos, gente, já conheci casais
que casaram, se conheceram no aplicativo e se casaram. Estão juntos até hoje. Eu fui no casamento lá no Espírito Santo. Conheço pessoas que se conheceram no aplicativo e estão juntas, né? Então, é uma questão realmente de você colocar os filtros adequados. Estar, assim, muito bem posicionado do que você quer e como quer, né? Para realmente saber escolher. Eu costumo dizer que o aplicativo é um cardápio. Um cardápio que pode ser muito divertido. E que há anos atrás eu me diverti muito, né? Você dá muita risada com uns absurdos que tem lá, mas você também tem a possibilidade de conhecer pessoas muito legais, pessoas disponíveis, outras não, né? Então é realmente sair em busca, se é que é isso que você quer, né? E assim, você precisa ter dentro de você qual é o seu objetivo com o relacionamento. Dentro de você. Você não precisa também, Mary, já sair anunciando, não quero casar. Porque às vezes a pessoa também tem uma expectativa de casar. E daí o papo é legal, o sexo é bom, a convivência é boa, o compartilhar é equilibrado, mas aí você já impõe, não quero casar. A pessoa cai fora. E com o tempo, aí prestem atenção, não estou me contradizendo. Com o tempo, você pode mostrar por A mais B para a pessoa que casar é disfuncional para vocês. Ou a pessoa provar por A mais B que casar é funcional para vocês, sabe? Então, uma dica para vocês, para quem está procurando relacionamento, para quem está com dificuldade de encontrar um relacionamento, é você não colocar nada assim fechado, está aberto, disponível para o que se manifesta, para aquilo que está se apresentando no momento, né? Porque um primeiro encontro pode culminar no início de um relacionamento sério, ou pode ser só uma ficada. Por que eu já vou cheio de ideias, cheio de coisa, cheio de proteções, de armaduras, né? Então, cuidar disso. Isso faz parte do nosso funcionamento pessoal, do jeito como a gente viveu as experiências passadas, da forma como a gente enxerga, né, o mundo dos homens ou das mulheres. Cada um vai se encontrar nessas coisas que eu tô falando. Cada um vai encontrar um pedacinho de algo aqui do nosso encontro para levar para a própria vida, né? Justamente por isso que eu falo assim, genericamente, para que a gente possa aproveitar aquilo que serve, né? Nem tudo que eu falo vai servir para todo mundo. Servir para uns, para outros não. Vocês não têm mais perguntas? Deixa eu ver aqui se eu não vi alguma mensagem. Bom, nossa live vai ficar guardada, né? Lógico, vai ficar gravada. Compartilhem aí nos grupos de vocês. Façam perguntas, Simone. Não tem pergunta aí não, Simone? Eliane. Aproveitem, já tá acabando, hein? Tá vendo, Mary? Se lembra, teve uma live, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, que você falou que os homens estavam correndo de você, lembra? Então pode ser que você já vá cheia de mecanismos de defesa, cheia de proteções, né? E daí eles, opa, ali vai ser difícil. E aí, ó, dão no pé. E isso acontece também com os homens, né, gente? Deles estarem muito protegidos, como a gente falou no início também desse masculino ferido, né?
por algum tempo o movimento feminista também, o feminista assim meio que em desequilíbrio, né, gente? Que tem várias vertentes do feminismo. Mas aquele feminismo em desequilíbrio virou competidor com os homens, né? Então as mulheres acabaram competindo com os homens e muitas mulheres ainda têm essa condição de competição, às vezes com uma personalidade, né, mais com um yang, né, mais mais forte, mais aflorado, com a imagem do pai mais forte, então com uma energia masculina maior. E aí vai para um lugar de competição com os homens que eles não dão conta. Eles aprenderam, e tá no inconsciente coletivo do masculino e do feminino também, que os homens têm que ser fortes, têm que ser potentes e que a mulher tem que ser frágil e dependente. E ainda tem que aguentar tudo, né? Não tem essa parte, esse detalhe nas letras miúdas. Então, quando ele dá de cara com uma mulher independente, forte, posicionada, ele, ó, sai correndo, nem olha para trás. Muito bem. Isso aí, Jane, tem que tentar. Enquanto a vida, vamos tentar, vamos aproveitar. Cada conexão que a gente faz, pra gente não desanimar, tá? A gente, quem tá procurando, eu não tô procurando. Mas já estive na procura, né? Então, quem tiver nesse movimento de procura, ter sempre em mente que cada encontro, cada pessoa que a gente troca uma ideia, é uma pessoa para acrescentar algo na tua vida, né? Seja um aprendizado de como não ser com ninguém, né? Ou seja, de realmente conseguir aprender algo com a pessoa de positivo que vai contribuir com a tua vida, né? E quando a gente pensa isso, quando a gente tem essa condição um pouco mais disponível em nós, não fica moroso, não fica pesado conhecer outras pessoas, né? Então, essa disponibilidade é uma disponibilidade que não vem carregada de ansiedade. Ela vem com calma, com fluidez. Você consegue, sabe, dançar o ritmo que a música apresenta. Você consegue fluir com a correnteza, fazendo os desvios e os contornos necessários para chegar no destino. Vamos ver aqui. Preciso me aprofundar nisso, nessa energia masculina. Isso é perfeito. Batalha de egos, ó. Meu último relacionamento, sim. E assim, é só a Mary que tem responsabilidade nisso? Lógico que não, né? Por que o outro também não vê a competição e não dá uma desacelerada? E aponta claramente, né? Porque às vezes está ferido, porque às vezes é um masculino ferido. E aí tem que se defender. Se os dois precisam se defender, gente, acabou, né? Relacionamento é para a gente se proteger também, não só para se defender. Um com o outro precisa ser proteção. Às vezes não me sinto pertencente aos mundos, feminino e masculino. Parece que sou PT. Sueli, essa questão de pertencer a um mundo ou outro, na verdade não é nem pensar que se deve pertencer a um mundo ou outro. Mas você já tem 50% masculino e 50% feminino em você. Você recebeu 50% do teu pai, 50% da tua mãe. Então, naturalmente, existe esse equilíbrio interno em você, do masculino e do feminino. Isso foi genético, isso foi epigenético, tá com você. Agora, como você foi condicionada, quais foram as crenças que você acreditou e que você comprou, né, e foi levando para a tua vida,
Isso aí dá para transformar. Isso aí que você tem que encontrar o equilíbrio para poder se sentir parte de um mundo que não é nem feminino nem masculino, simplesmente é. Entende? Porque você tem esse equilíbrio interno, que é nato, tá? Joia, Jane, que bom. Respirar é muito importante. Então não se apega a essa divisão, tá, Sueli? Lembra que você é metade do teu pai, metade da tua mãe. Ou seja, mesmo sendo mulher, expressando, né, no teu, na tua apresentação ao mundo, expressando o feminino, também tem o masculino em você. Encontrar o equilíbrio nos dois é uma tarefa desafiadora, mas é possível, tá? Muito possível. Muito bem, queridos, queridas. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Tentem, lembrem desses três pontinhos aí, dessa dica, tá? De quando for realmente se relacionar, ter esses requisitos básicos principais, né? Uma pessoa livre financeiramente, equilibrada emocionalmente e uma pessoa disponível para o amor. E eu, se tivesse fora do meu relacionamento, eu ia acrescentar mais um ponto. Uma pessoa terapeutizada que já fez pelo menos uma constelação. Que isso também faz uma diferença, gente. Faz muita diferença. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada quem compartilhou. Nós estamos fazendo um movimento aí para tentar migrar as nossas lives ou para o Instagram ou para o YouTube, tá? Então, à medida que essas mudanças forem acontecendo, eu vou avisando na lista de transmissão ou aqui no Facebook. Quem quiser participar da lista de transmissão, me manda o número inbox. A gente está sempre compartilhando alguma dica, vídeos. Às vezes a gente não tem tempo de entrar no canal para ficar fuçando, manda o link, já vai direto lá naquele tema, convite para as lives. Então, se tiver interesse, manda o número inbox que eu acrescento vocês na lista de transmissão do WhatsApp, tá bom? Um beijo, boa noite, se cuidem, tá? Se cuidem, se protejam e até quarta-feira da semana que vem. Tchau, tchau!